Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Vamos orar mais uma vez? Irmãos, enquanto refletia um pouco nessa passagem durante o decorrer dessa semana, fiquei relembrando algumas coisas. E uma das coisas que me veio à mente foi uma visita que recentemente fiz a uma família que está afastada da igreja. E eu tive contato ali com a filha do casal, uma jovem de 18 anos. O que mais me chamou a atenção é como essa jovem hoje está tão influenciada pelos ensinamentos, por ideias comuns ao mundo. E o que me chamou tanta atenção foi a incredulidade dela. Ela que cresceu na igreja quando pequena e agora está tão distante, se demonstrava tão incrédula. Dizia, inclusive, não acreditar na existência de Deus. Note que isso não é algo novo. Esse ateísmo, aliás, não é algo dos nossos dias, é algo já antigo, mas que nos nossos dias vem ganhando cada vez mais força. Cada vez mais a gente vê pessoas se declarando sem religião ou, literalmente, ateus. A última pesquisa do IBGE aponta que esse é o grupo que mais cresceu, aqueles que se declaram sem religião e ateus, já atingindo algo em torno de 8 a 9% da população brasileira. De fato,
tem crescido muito o número daqueles que se declaram ateus ou sem religião. Há um escritor famoso chamado Richard Dawkins, que tem feito muito sucesso com um livro que é bem propalado por aí e é chamado de Deus, um delírio. Deus, um delírio, escreve Richard Dawkins. Ele que é um dos grandes nomes do ateísmo fundamentalista. E não são poucos os que têm lutado contra a existência de Deus, não são poucos aqueles que resistem à ideia da existência, do governo de Deus sobre a vida do homem. Isso não é em vão, porque aqueles que militam contra a existência de Deus, o fazem numa tentativa desesperada de acalmar o peso da própria culpa. Porque uma vez que acalentem o coração com a ideia de que não há um Deus para prestar contas, se sentem em paz, se sentem mais tranquilos, numa tentativa sem dúvida alguma frustrada. Muitos também vão se levantar e escrever contra o Richard Dawkins, né? Nós temos, quem quiser ler o texto, um livro também do McGrath, onde ele escreve sobre, combatendo exatamente o livro do Dawkins, onde ele fala sobre o delírio de Dawkins. É um livro muito bom que eu recomendo a leitura. O fato, irmãos, é que não é de hoje que se levantam pessoas para questionar a existência de Deus. Não é de hoje também que homens de Deus têm se levantado para apontar isso, apontar o pecado do homem. O salmista Davi, no Salmo 14, e também em muitos outros salmos, mas o que me vem à memória agora é só o 14, ele vai dizer logo no início do salmo: diz o insensato no seu coração, não há Deus. É este o cenário que se pinta diante de nós, no nosso país. Um crescimento cada vez maior de pessoas questionando a existência de Deus. E em meio a tudo isso, eu convido você a refletir junto comigo um pouquinho no que diz a palavra de Deus sobre esse assunto, no que diz especialmente o texto de Jonas, onde nós aprendemos não somente sobre a existência de Deus, mas também sobre o governo soberano de Deus, sobre a história, sobre a vida humana, sobre toda a criação. Na primeira mensagem que nós tivemos a oportunidade de expor, dos versos 1 a 3, nós tivemos a oportunidade de falar a respeito de uma fuga insensata. Jonas fugindo de Deus. Agora nós resolvemos dar a essa mensagem o título de um homem na mira de Deus. Jonas aqui encurralado por Deus. Porque ninguém pode escapar de Deus. É uma fuga insensata, é uma empreitada inútil tentar escapar de Deus. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Jonas parecia não entender bem isso. Jonas, que conhecia tão bem outros salmos e cita alguns salmos dentro do seu livro, nós percebemos que ele tinha conhecimento dos salmos, mas parece que ele havia se esquecido do Salmo 139, que nós já lemos aqui nessa noite. Jonas também parecia não conhecer o livro de Jó, porque Jó declarou muito bem, lá no final do seu livro: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Veja bem, irmãos, nós estamos aqui diante de um Deus onipresente, de um Deus onisciente, onipotente, portanto, é uma completa insensatez tentar fugir de Deus, ou se esconder de Deus, ou querer se opor aos propósitos de Deus. Mesmo conhecendo esses atributos de Deus, Jonas então tenta fugir para uma terra bem distante, só que ele não teria sucesso nessa fuga. Jonas seria encurralado por Deus. Jonas estava na mira de Deus. Diante disso, irmãos, nós vamos observar algumas coisas que Deus faz, outras que os homens ímpios são capazes de fazer, outras que Jonas foi capaz de fazer, e por fim, o que Jesus foi capaz de fazer. Que no pano de fundo do livro de Jonas, nós temos exatamente o ensinamento a respeito de Jesus, apontando para Cristo. E é sobre isso que nós vamos conversar essa noite. O que Deus fez?
o que Jonas foi capaz de fazer, o que os homens ímpios foram capazes de fazer e, por fim, o que Jesus fez. Primeiramente, o que Deus foi capaz de fazer. O verso 4 nos diz: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Primeiramente, nós sabemos que Jonas quis fugir de Deus. E qual foi a rota de fuga de Jonas? Fugir pelo mar. E o que fez Deus? Deus enviou uma tempestade. Já que Jonas vai fugir pelo mar, Deus envia uma tempestade para se abater sobre Jonas e sobre o navio em que ele estava. Deus colocou o vento, o mar, todos os elementos criados a serviço dele, para fazer a sua vontade, ao passo que o seu profeta procurava fugir dele. Veja que interessante. Deus agiu de modo sobrenatural para pressionar Jonas a uma mudança de postura. Irmãos, fugir da vontade de Deus nunca será bom. No começo pode parecer assim, tudo azul, né? Tudo bonito, mas depois é só tempestade, é só perda, é só prejuízo. Foi exatamente o que aconteceu aqui com Jonas. A princípio ele fugiu, parecia que estava dando tudo certo. Ele pegou o navio, conseguiu pagar, deu tudo estava se encaixando. Mas e depois? Depois foi só prejuízo, perdas. Não só perdas para Jonas, mas principalmente para aqueles que estavam com ele. Mas note que Deus não enviou aquela tempestade para destruir Jonas. Tanto é que isso não aconteceu. Mas Deus enviou aquela tempestade para fazer Jonas retornar ao caminho certo. Ou seja, a tempestade de Deus faz parte da sua didática, do seu método de ensino, do método de Deus de nos ensinar a trazer de volta ao caminho certo, aos exatos termos da sua vontade. Esse é um recurso de Deus. A tempestade, a dificuldade, a provação faz com que o rumo seja corrigido. Deus age assim. Deus fez assim com Jonas. Deus não destruiu a Jonas. Deus agora não estava falando mais diretamente a Jonas, como falou num primeiro momento. No verso 2, Deus disse diretamente a Jonas: vá depressa à grande cidade de Nínive. Agora, a partir do verso 4, nós percebemos Deus falando com Jonas indiretamente. E como? Deus está falando com Jonas através do mar. Deus está falando com Jonas através do vento forte, através da tempestade, da chuva ali, do grande peixe até mesmo, e até mesmo dos marinheiros ímpios. Deus estava falando com Jonas agora, através destes outros recursos, para que Jonas então corrigisse o seu rumo. Veja, irmãos, Jonas estava de fato na mira de Deus. Deus disse: vá a Nínive. E Deus não voltaria atrás. Deus não mudaria, mas Deus cumpriria os seus desígnios. Veja, Deus não deixou Jonas no anonimato. Era o que Jonas queria. Jonas se escondeu, queria ficar ali sem ser percebido, mas Deus não deixou Jonas no anonimato. E o texto nos conta aqui que quando aconteceu essa tempestade, os marinheiros procuraram um culpado, procurando o que tinha acontecido, lançaram sortes e ali estava mais uma vez Deus agindo, até mesmo sob o ato de lançar sortes. Deus estava apontando: é Jonas, está lá. Deus estava mostrando aos marinheiros: é Jonas, ele está escondido. Deus não deixou Jonas no anonimato. E ali estava Deus mostrando onde estava o seu profeta. Veja que cabe um esclarecimento sobre o lançar sortes.
A prática de lançar sortes era muito comum no Antigo Testamento e até ali no Novo Testamento, até o Pentecostes. Depois do Pentecostes, nós não vemos mais outros relatos de lançar sortes. Porque uma vez tendo descido o Espírito Santo e enchido a sua igreja, não houve mais necessidade disso. E até mesmo porque hoje nós temos a palavra completa de Deus. De maneira que hoje nós não precisamos de lançar sortes. Nós temos toda a orientação de Deus, toda a orientação necessária para tomar as nossas decisões, nós já temos na palavra de Deus, completa e acabada, que é a Bíblia. De modo que hoje nós não precisamos lançar sortes. Então, não utilize textos como esse para jogar em loteria, fazer apostas, jogo de azar, de jeito nenhum. Lançar sortes, ele ocorreu até ali Atos 2, de lá para trás. Para frente nós não temos mais isso acontecendo. Veja, irmãos, o que Deus foi capaz de fazer. Deus buscou a Jonas, Deus encurralou Jonas. Deus não permitiu que Jonas permanecesse no anonimato. Mas esse texto também nos conta o que os pagãos foram capazes de fazer. O que aqueles marinheiros que não conheciam o Deus verdadeiro, o Deus criador do céu e da terra, o Deus de Jonas. Aqueles homens que não tinham qualquer intimidade com Yahvé. O que eles foram capazes de fazer? O texto também nos conta. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Olha só, esses homens não ficaram parados. Os marinheiros, vejam bem, eram homens experientes, não eram marinheiros de primeira viagem não, conheciam bem do mar. Sabiam que aquela tempestade não era uma tempestade qualquer, algo diferente estava acontecendo. E aqueles homens ali se colocaram a tomar alguma atitude. Vamos esvaziar o navio, deixar o navio mais leve na tentativa de tentar chegar até a praia. Tentar ancorar o navio de alguma maneira. Eles lutaram pela vida. Eles passaram, diz o texto, a invocar os seus deuses numa tentativa de evitar o naufrágio. Observem, irmãos, como os marinheiros que eram homens pagãos tornaram-se mais sensíveis do que o próprio Jonas. Que contrassenso, não é? Eles percebem que algo precisava ser feito para acalmar ali a fúria do mar, e eles vão buscar respostas nos seus deuses em orações, fazendo suas orações, lançando objetos no mar. E enquanto isso, o que fazia Jonas? Diz o texto, se continuarmos lendo. Enquanto isso, Jonas tinha descido ao porão e dormia profundamente. Enquanto isso, Jonas roncava lá no porão. Veja, que interessante, irmãos. Enquanto os marinheiros se dedicavam, se esforçavam, lutavam pela vida, Jonas roncava, dormia feito um bebê. À medida que eles enfrentavam o problema, lutavam buscando uma solução, buscando socorro, Jonas se escondia no porão. Jonas foge de Deus ao passo que os pagãos buscavam a solução em Deus. E a gente vai ver isso mais adiante, quando então descobrem que quem estava por trás disso era o Deus de Jonas, e Jonas era o culpado. Eles oram ao Senhor, ao Deus verdadeiro, a Yahvé. Enquanto os pagãos desejavam viver e lutavam pela vida, Jonas se entregava à morte. Jonas queria morrer. Jonas quer que o lancem no mar. A sua alienação de Deus fez com que Jonas se tornasse pior do que os pagãos. Eles oravam, lutavam, se preocupavam com os outros, inclusive o próprio Jonas. Inclusive exortaram o próprio Jonas. No verso 6, continuando a leitura, a gente percebe, o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Ora, que coisa triste
Jonas ser exortado por um ímpio a orar ao seu Deus. Enquanto isso, Jonas não orava, não pregava, não se preocupava com os perdidos, era indiferente à destruição dos ímpios, à perda daqueles homens. De fato, aqueles marinheiros ímpios, pagãos, eram mais coerentes do que Jonas. É uma vergonha, irmãos, o servo de Deus não orar e o ímpio ter que chamá-lo a fazê-lo. Irmãos, os muçulmanos que são tão criticados por aí, deixam muitos de nós envergonhados, com a cara no chão, quando eles fazem lá suas 5 orações pelo menos por dia, ao passo que muitos crentes não oram. Será que há entre nós os que não se lembram de elevar os seus corações a Deus pelo menos uma vez durante o dia? É importante perceber aqui que os marinheiros pagãos experimentaram uma grande mudança. O começo do texto nos conta que eles temeram a tempestade, mas depois eles foram deixando de lado o medo da tempestade e passaram a temer o Senhor da tempestade, o Deus de Jonas, ao ponto de orar a Deus. Veja, chegando mais ao final do texto, eles clamaram ao Senhor, diz o verso 14, Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. E diz ainda o verso 16, observe o verso 16, tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Observem, enquanto Jonas não fazia sequer uma oração, esses homens oravam, ofereciam sacrifícios, fizeram votos. Impressionante, não é? Como Deus foi mudando até mesmo aqueles homens marinheiros através daquela tempestade. Eles passaram a temer a Deus, ofereceram sacrifícios, orações, votos. Eles foram experimentando mudanças. E enquanto isso, o que Jonas foi capaz de fazer? Vimos o que Deus foi capaz de fazer, o que os marinheiros ímpios foram capazes de fazer, mas o que Jonas foi capaz de fazer? Primeiro, nós sabemos que Jonas desobedeceu deliberadamente e fugiu. Essa é a primeira coisa que a gente já sabe. Depois, na hora em que a morte ameaçava a todos, o que fez Jonas? Jonas era um crente de boca fechada. Em vez de falar do Senhor para os outros, o que fazia Jonas? Dormia o sono da indolência, da fuga, o sono da indiferença. Lá estava Jonas dormindo, enquanto deveria estar acalmando o povo. Jonas procura se esconder no porão. Queria viajar sem que ninguém lhe percebesse, porém o seu esconderijo foi logo descoberto. Veja, irmãos, Jonas foi completamente omisso também. Além de desobediente em ir em outra direção, Jonas também foi omisso. Deus tinha dado a Jonas o privilégio de abençoar toda uma grande cidade, a cidade de Nínive. Mas ao invés disso, ele se tornou uma grande maldição, um grande problema para aqueles marinheiros inocentes, que não tinham nada a ver com isso, e estavam ali sofrendo, tendo um grande prejuízo por causa de um profeta desobediente. Veja que aqui nós temos uma aplicação interessante para nós. Nós também teremos problemas na nossa vida, e também traremos problemas à vida de outras pessoas, se estivermos caminhando na direção oposta à vontade de Deus. Se estivermos agindo em desobediência a Deus, não só nós vamos ser prejudicados, não só nós vamos sofrer prejuízos, não só nós vamos ser afogados pela tempestade, mas aqueles que estão no barco conosco também sofrerão com a gente. É ruim, é muito mal
quando o homem e a mulher de Deus desobedecem, lutam contra a vontade de Deus, fogem da vontade de Deus. É prejuízo. No começo pode parecer tudo azul, como eu já disse, mas depois será só tempestade. Jonas era um homem contraditório. Analisando aqui um pouco mais sobre o que Jonas foi capaz de fazer, sem dúvida alguma, o grande resumo de Jonas era um homem contraditório. Jonas tinha boa doutrina, conhecia a Deus. Ele próprio declara aqui, temia o Senhor, conhecia a Deus, tinha boa doutrina, mas não praticava. Conhecia muito bem, mas não fazia. E você sabe o que é mais triste? O que é mais triste é que os nossos dias estão cheios de Jonas espalhados por aí. Está cheio, lotado de Jonas. Pessoas que fazem votos e não cumprem. Pessoas que declaram uma coisa e fazem outra. Quantas vezes nós não encontramos crentes dando mau testemunho por aí, não é? Posturas de Jonas. Jonas ainda foi capaz de esconder que ele era um pregador e um profeta. Quando ele é questionado, nós vimos aqui no verso 6, eles começam a questionar Jonas, né? No verso 7, eles lançam sorte, depois não tem saída, era Jonas o culpado, não tinha escapatória. Eles começam a interrogar a Jonas no verso 8, diga-nos quem é o responsável por essa calamidade, qual é a sua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra, a que povo você pertence. Eles encheram Jonas de perguntas. E o que Jonas fez? O que ele respondeu? Ele respondeu ali algumas das perguntas feitas. Jonas não foi capaz de dizer tudo. Ele não disse que ele era um pregador, ele não disse que ele era um profeta de Deus, comissionado para pregar a Nínive. Ele apenas respondeu que ele era um hebreu e temia o Senhor. Olha a resposta de Jonas: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Essa foi a sucinta resposta de Jonas. E com essa declaração de que ele era adorador do Deus criador do céu e da terra, Jonas estava declarando aos marinheiros que o seu Deus era o responsável por aquela tempestade toda. Veja, mas se Jonas teme o seu Deus, por que é então que ele estava desobedecendo? Você já se perguntou? Interessante, não é? Se Jonas teme o seu Deus, por que ele o desobedecia? Agora vamos reformular a pergunta. Se eu temo o meu Deus, por que é que eu o desobedeço? Talvez seja pela mesma razão de Jonas. Por que eu o desobedeço? Por que você desobedece o seu Deus se você o teme? Aqui também nós temos uma importante aplicação para nós. Não espere ser forçado a abrir a boca para testemunhar de Cristo. Nos foi ordenado ser intrépido. Nos foi ordenado ser intrépido buscando oportunidade para falar sobre Cristo, aproveitando cada oportunidade para falar sobre Cristo. Nós deveríamos imitar não o exemplo de Jonas, mas o exemplo de Paulo, que orou pedindo a Deus que lhe desse toda a ousadia para testificar a respeito da graça de Cristo. Esse é um bom exemplo para a gente imitar. Senhor, dá-me mais ousadia. Senhor, ajuda-me a ser mais ousado, a testemunhar sem ter vergonha de Ti, a testemunhar do Teu nome às pessoas que estão à minha volta. É isso que nós precisamos imitar, e não o exemplo de Jonas. O Senhor continuaria disciplinando Jonas até que ele se rendesse, até então que Jonas mudasse de postura.
Jonas, porém, estava pronto até a morrer, mas não a mudar, não a obedecer. Inclusive, os pagãos se preocupavam mais com Jonas do que ele, com qualquer outra pessoa. Jonas não estava preocupado com mais de 120 mil pessoas que não eram capazes de discernir entre a mão direita e a mão esquerda, como diz o restante do texto de Jonas. Jonas não era capaz de se preocupar com homens que não eram capazes de discernir nada, enquanto os marinheiros se preocupavam com ele próprio, com Jonas. Apesar da má vontade de Jonas, irmãos, ele teve sucesso na sua missão. Apesar da má vontade de Jonas, Deus o usou. E é interessante que Deus faz a sua obra por nós e apesar de nós. Apesar de nós, mesmo sendo nós tão falhos, Deus também nos usa para fazer a sua obra. E a causa da vitória, do sucesso, ali não estava em Jonas, mas estava no Deus de Jonas, que operava milagrosamente, poderosamente. Por trás da má vontade de Jonas estava um Deus desejoso por salvar um povo. Veja, irmãos, nós temos tantas lições nesse texto. Nós precisamos aprender a ser uma igreja que ora mais, uma igreja que prega a verdade, que é bondosa, que sensibiliza com o drama humano, diferentemente de Jonas. Jonas, de certa forma, se deixou levar pelo seu sentimento de justiça em relação aos maldosos ninivitas. Jonas não fugiu para Tarsis porque ele tinha medo de Nínive. Jonas não fugiu por medo das pessoas que habitavam em Nínive. Jonas fugiu exatamente por medo da misericórdia de Deus sobre os ninivitas, porque Deus poderia manifestar a sua graça e salvar os ninivitas. Por essa razão, Jonas fugiu. Jonas deu muito mais importância a esse seu sentimento, a esse seu senso de justiça e desobedeceu. Agiu movido, impulsionado pelos seus sentimentos e não pela sua razão, porque pela sua razão ele deveria obedecer, mas pelos seus sentimentos ele deveria fugir, e foi o que Jonas fez. Impulsionado pelos seus sentimentos, ele foge de Deus. Veja, irmãos, aqui nós temos ainda uma outra aplicação muito importante para nós. Tome cuidado para não exagerar a importância dos sentimentos. Eles podem te levar a desobedecer a Deus. Quantos não faltam com a palavra, com o compromisso, por causa dos sentimentos? Ah, mas eu não senti no coração de fazer aquilo. Mas qual foi a tua palavra? Qual foi o teu compromisso? Você precisa honrar a tua palavra e o teu compromisso e não achar que é os seus sentimentos que tem que nortear as suas decisões. O que diz a palavra? O que diz as Escrituras? Ela que deve nortear as tuas decisões e não os teus sentimentos. Quantas esposas e quantos maridos hoje não se divorciam alegando que o amor acabou e depois alegam se sentir em paz, se sentir bem com o que fizeram? Ao que eu digo, tome cuidado com os apelos para a paz interior. Ouça o que diz a palavra, ouça o que Deus diz nas Escrituras e obedeça. Não haja segundo os sentimentos. Seus sentimentos podem te levar para bem longe de Deus, podem te levar a desobedecer Deus. Jonas desistiu de Deus, mas Deus não desistiu de Jonas. Ao contrário, Jonas estava na sua mira. Jonas se dispôs a morrer, mas Deus se dispôs a salvá-lo da morte. E foi para isso que Deus operou o milagre que nós temos no verso 17. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Veja, ele preferia morrer a obedecer. Mas Deus o salva
e o leva ao campo de trabalho. É isso que nós vamos ver mais adiante. Deus salva Jonas e o coloca para trabalhar, para fazer o que Deus tinha mandado, a obedecer os seus decretos, os seus desígnios. Aqui nós temos a figura do peixe, a mais questionada dentro do livro de Jonas. E esse grande peixe, irmãos, não é uma lenda, mas é um fato devidamente arquitetado por Deus. Esse peixe foi colocado por Deus ali exatamente para cumprir esse propósito, exatamente ali para livrar o seu profeta da morte, para conservá-lo em vida e para trazê-lo milagrosamente à vida mais uma vez, para que Jonas cumprisse o seu propósito. Veja, irmãos, esse peixe também serve para nos ensinar outras coisas a respeito, que as Escrituras vão nos mostrar mais adiante. Nos aponta na direção de Cristo. Jesus também permaneceria morto por 3 dias, mas ressuscitaria. Assim como a morte e a ressurreição de Cristo são reais, também o foram as experiências de Jonas. Inclusive o próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, dos versos 40, o próprio Senhor Jesus atesta a historicidade de Jonas, atesta o milagre ocorrido aqui no livro de Jonas. Ou seja, se o próprio Senhor Jesus validou, informou sobre a veracidade, quem somos nós para questionar? E assim, irmãos, por fim, nós aprendemos o que o Senhor Jesus foi capaz de fazer. A Bíblia nos conta que ele é alguém muito maior do que Jonas. Que ele, embora também tenha dormido em meio a uma tempestade num barco, Jesus era alguém muito mais poderoso que Jonas. E Jesus acalmou a tempestade, o texto que nós lemos. E não só isso, Jesus também aplacou a ira de Deus. Jesus satisfez a ira do Pai. Jesus nos reconciliou com o Pai. Jesus nos fez de alguém detestável, de alguém odiável, em alguém amável. Jesus nos tornou de inimigos para amigos de Deus, através do sacrifício de Jesus, da sua morte na cruz, e depois da sua ressurreição, Ele agora nos faz não só amigos, mas também filhos de Deus e co-herdeiros juntamente com Ele. Tudo isso Jesus foi capaz de fazer, irmãos. Ele que por 3 dias esteve na sepultura, mas ressuscitou para nos dar a certeza da vitória e também da ressurreição quando de sua vinda. Veja, é possível a gente notar aqui quantas semelhanças na história de Jonas e de Cristo. Mas veja também o contraste entre Jonas e entre Cristo. Ao invés de criar problemas aos outros, Cristo suportou o julgamento de Deus pelos pecadores. Entretanto, o que fez Jonas? Jonas trouxe calamidade sobre os marinheiros que ali estavam com ele. Jonas trouxe calamidade sobre aqueles pecadores que ali estavam junto com ele, ao invés de trazer algum consolo. Que evangelho triste este que Jonas pregou aqui, irmãos. Tudo porque ele havia decidido que a sua vontade deveria prevalecer sobre a do Senhor. A sua vontade não era pregar em Nínive. Não era ver a salvação, a possível salvação dos ninivitas. E querendo prevalecer a sua vontade, ele desobedece terrivelmente a Deus. Por fim, aprendemos que Jonas era persistente em fugir. Mas Deus era muito mais persistente em realizar o seu plano eterno. A graça de Deus, irmãos, tem uma persistência que excede toda determinação humana. A perseverança de Deus é muito maior. Deus persegue Jonas até os confins da terra para poder abençoar a outras nações. Jesus também foi persistente em fazer a vontade do Pai até a morte, a fim de que muitos de todas as nações debaixo do céu pudessem ser salvos. Jesus foi persistente. Inclusive Jesus dizia
que a vontade do Pai era a sua comida e a sua bebida. Tão diferente de Jonas aqui, irmãos. Por fim, irmãos, como é vergonhoso quando nós encontramos mais bondade e consideração entre os incrédulos do que aqueles que são cristãos. É vergonhoso, não é? Há crentes se atacando e se devorando mutuamente. Isso é uma vergonha. Se a sua postura tem sido de desentendimentos, de desavenças, de rixas, de confusão com o seu irmão, essa mensagem é para você. Para que você saia daqui hoje correndo e vá pedir perdão ao seu irmão. Não importa que foi culpa dele, não estou discutindo quem é o culpado. Reconheça, peça perdão, se reconcilie, demonstre bondade, demonstre amor. Irmão e irmã, procure levar a sua vida em conformidade com a vontade de Deus, não em desobediência. Que o poder de Cristo, o Cristo ressurreto, que habita na tua vida, te capacite a isso, transforme o seu estilo de vida. Comece hoje introduzindo pequenos atos de generosidade, como compaixão aos perdidos, como humildade, como disposição em servir o outro. Comece hoje, inserindo pequenos atos assim. Demonstre essas atitudes para todos os homens. Quando digo homem, homem e mulher, indistintamente, sem fazer acepção. Assim, irmão, assim, minha irmã, você estará estabelecendo o texto correto para o verdadeiro testemunho do Evangelho. E não estará fugindo de Deus, mas fazendo a vontade dele, diferentemente de Jonas, um homem na mira de Deus. Que possamos parar de fugir e obedecer. Amém?